Bom, pessoal, bom dia. Desculpa eu não ter mandado vídeo ontem. Ontem eu gravei e quando eu tava terminando, o Denis me chamou e atrapalhou todo o meu vídeo. Eu deletei. Não sabia que dava pra recuperar e cortar só o finalzinho. Mas, enfim, o meu capítulo, capítulo 13 de Juízes. E eu vou começar lendo o versículo 1. Né? Algumas coisas me chamaram a atenção, mas eu vou por partes. Tá? Então, no versículo 1 diz assim: E os filhos de Israel fizeram mal diante dos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Então, o que eu vejo aqui? Que foi o Senhor que entregou. A desobediência gera maldição. O povo voltou a fazer mal aos olhos do Senhor. E o que gerou? A maldição na vida deles. 40 anos na mão dos filisteus. 40 anos na mão dos filisteus. Então, eu penso que nesse versículo, que já vem falando em outros versículos, eu penso que a gente tem que pensar mais na obediência e não fazer mal aos olhos do Senhor. Não fazer mal. E a gente sabe, no fundo a gente sabe quando a gente está fazendo mal aos olhos do Senhor, quando a gente erra numa imprudência e Deus sabe disso também. A gente fala, poxa, errei, vou lá, vou pedir perdão. E a gente sabe também quando a gente faz mal aos olhos do Senhor. Então o que fica de lição para mim nesse versículo 1 é que a obediência gera bênção e a desobediência gera maldição. E foi isso que aconteceu com o povo. Eles desobedeceram, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E também deixa claro a soberania de Deus. É Ele que mandou, Ele que entregou na mão dos filisteus. Não foi o inimigo que veio e pegou o povo de Israel de surpresa. Foi o próprio Deus que entregou, porque toda a soberania é dele, tudo é para Ele. Então, se acontecer alguma coisa ruim, ou Ele mandou, ou Ele permitiu. Mas a soberania é dele e o inimigo não tem poder nenhum nas coisas de Deus. Amém? Bom, isso é o que eu entendi já no versículo 1. Aí, continua no 2. E havia um certo homem de Zorá, da família de Danitas, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua esposa era estéril e não dava luz. E ser estéril naquela época era ser amaldiçoada, era ser mal vista, porque a mulher estéril era vista como castigada por Deus, como uma mulher de pecado. Por quê? Por que será que Deus castigou ela? Com certeza ela tem pecado. Por que será que Deus castigou ela? Porque ela não pode ter filho? Porque com certeza ela faz coisas ruins, ou ela é uma pecadora. E aí, mais uma vez, Deus nos mostra que Ele é o Deus do impossível. Que Ele é Deus que pega aquele que não pode poder. Que Ele pega a estéril e faz mães de filhos. Né? Aí o anjo do Senhor aparece. Eu vou ler o versículo 3. E o anjo do Senhor apareceu para a mulher e lhe disse: Eis agora tu és estéril e não dá luz, mas conceberás e dará à luz a um filho. Agora, portanto, guarda-te, rogo-te, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas nenhuma coisa impura, pois eis que conceberás e darás à luz a um menino, um filho, e nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça, porquanto a criança será um nazireu para Deus, desde o ventre. E ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Amém? Nazireu é consagrado a Deus. Então, desde o ventre, por exemplo, Samuel, ele foi consagrado a Deus também. Samuel a gente vai ver lá na frente, mas ele foi consagrado a Deus também. Só que Sansão foi desde o ventre. O nazireu, ele não podia beber bebida forte, ele não podia ficar perto de mortos, de animais. E aqui, desde o ventre, a mãe já não podia. Ele foi consagrado desde quando ele não era nada, quando ele era informe. Ele já estava sendo consagrado a Deus. Olha que presente que ele deu para a mulher de Manoá.
A que era estéril, a que era maldita, a que era que não podia ter filho, a que era castigada por Deus. Deus tira esse jugo dela. Mas uma outra coisa que eu penso é que quando a gente está grávida, tem pessoas, tem mulheres que bebem, que usa droga, que fuma. Eu mesmo fumava do João Paulo, do meu outro filho, do Pedro não. E aí a criança nasce, a gente fala assim, nasceu saudável, nada a ver, nasceu bem. Você não acredita, eu fiz isso na minha gravidez, nasceu saudável. Não, você se engana. Seu filho nasceu com predisposição, a coisa errada. Pode vingar? Pode não vingar? Pode, mas que ele nasceu com uma predisposição, ele nasceu. Então, mas isso Deus nos dá de presente. Que é, estando na casa de Deus, o nosso filho já vai ser consagrado desde o nosso ventre. Porque nós vamos tomar todos os cuidados que Deus nos orientar desde o ventre. Assim como eu creio que a minha neta foi gerada e consagrada a Deus desde o ventre, com todos os cuidados de Deus, porque nós tomamos o cuidado de fazer conforme estava na palavra de Deus, em todos os sentidos, desde quando a Natália concebeu. Isso é muito importante, porque isso vai gerar uma geração forte, em nome de Jesus. Bom, agora, a palavra que mais me chamou a atenção está no versículo, acho que 15, deixa eu ver. É isso. Aí o anjo do Senhor veio, falou com a mulher de Manoá. A mulher de Manoá foi, falou com o marido falou, meu Deus, também quero ver isso. Orou e Deus mandou o anjo de novo para falar com Manoá. E como diz a Danúbia, vocês também leram, vocês também sabem que está escrito isso aqui. Aí no 15 me chama a atenção. Vou ler. E Manoá disse ao anjo do Senhor, rogo-te, permitas que te detenhamos, até que tenhamos preparado um cabrito para ti. E o anjo do Senhor disse a Manoá, mesmo que me detenhas, não comerei o teu pão. E se quiseres oferecer uma oferta queimada, deves oferecer ao Senhor, porque Manoá não sabia que ele era um anjo do Senhor. Manoá achou que ele era um profeta, que veio falar das coisas de Deus, e quis honrar esse profeta. E Manoá disse ao anjo, qual é o teu nome? Para que quando teus dizeres vierem a se cumprir, possamos prestar honra. E o anjo disse, por que perguntas o meu nome, vendo que é secreto? Assim, Manoá tomou um cabrito como uma oferta de carne e ofereceu sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo agiu maravilhosamente, e Manoá e sua esposa o observavam. Pois sucedeu que quando a chama subiu ao altar em direção ao céu, o anjo do Senhor acendeu do altar na chama, e Manoá e a sua esposa olharam e caíram sobre a sua face em terra. Mas o anjo do Senhor não apareceu mais, e Manoá e sua esposa, então Manoá soube que era o anjo do Senhor. Amém. Eu creio, eu acredito nisso, que os nossos líderes, nossos apóstolos, nossos pastores, eles têm sim que ser honrados. A gente aprende isso dentro da visão celular do modelo dos 12, principalmente. E alguns outros ministérios não são assim. Eu já sou de outro ministério, fui de outro ministério, e não é bem assim lá. Mas o nosso ministério a gente aprende assim. Na Bíblia está cheio de honra, e eu acho muito legal. Só que o que eu percebo aqui é que Manoá se preocupou em honrar, entre aspas, o sacerdote, porque ele achou, sacerdote não, o profeta, porque ele achou que o anjo do Senhor era um profeta. E o anjo do Senhor nos ensina que toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao Senhor. Então há uma reflexão aqui, quando a gente vai honrar os nossos líderes, primeiro a gente tem que pensar se nós estamos honrando ao Senhor. Porque primeiro é dele toda a honra, primeiro é dele toda a glória e primeiro é dele todo o louvor. Às vezes acaba ficando no automático. A gente honrar os nossos pastores, a nossa liderança em si, seja lá quem for. Seja lá quem for. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor tem que ser dado primeiro ao Senhor. Até mesmo quando a gente vai entregar nossa primícia. Até mesmo quando a gente vai entregar um presente para os nossos pastores, vai honrar a vida deles. A gente vai orar e falar, Senhor, a Ti é toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E aí a gente entrega para o nosso pastor em agradecimento a Deus.
a Deus. E é essa palavra que ficou no meu coração, da soberania de Deus, de que tudo vem dele, de toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dada dele, que Deus é o Deus que muda decreto, que mudou o decreto da esposa de Manoá. A história de Sansão é linda, quem vai ler o próximo capítulo vai ficar maravilhado, porque é maravilhoso. E Deus é um Deus de detalhes, é um Deus que pega o que não é e torna a ser. E o que era, ele faz com que não seja. Porque toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Deus. Nós oramos na festa do Purim, para a festa do Purim hoje no monte. Nós oramos para o nosso encontro. E eu quero pedir para vocês que fiquem nesse espírito de oração, porque o dia já começou tumultuado, porque ele vem, a gente quer mostrar o melhor para Deus, acaba nossas emoções passando dos nossos limites. E como eu comentei no da Danúbia, domínio próprio é um dom de Deus, é um dom do Espírito Santo, e que esse domínio esteja nos nossos corações, para que a gente consiga levar tudo para a honra e glória do Senhor, para que lá no altar nós estejamos para a honra e glória do Senhor, que seja esse sacrifício aqui, essa oferta que Manoá deu para Deus, e que ele venha e pegue com fogo, consuma com fogo santo, com fogo que vem do Senhor. É essa adoração que a gente quer levar para o altar, em nome de Jesus. Beijo, gente. É Purim, é Purim, é Purim, Purim, Purim.